Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui no Papo de Ciência com um grande amigo, professor Leonardo Lima. Cara, professor de Educação Física, mestre, eu não posso falar palavrão, muito bom e que eu tenho um prazer de chamar de amigo. Um cara que tudo que eu coloco, tudo que eu faço, todos os meus projetos eu chamo, porque realmente é um cara de, além de muita competência, uma pessoa incrível que você vai conhecer hoje. Não esquece, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque de verdade você vai conhecer a parte profissional, a parte pessoal, como ele começou a produzir ciência e o que ele vai fazer no doutorado dele. Tudo hoje. Não esquece, roda a vinheta! Fala, Léo, beleza, cara? Você vê que eu tô mó blogueiro? Eu tô muito blogueiro, velho! Blogueirão, tá blogueirão, isso aí. Cara, que prazer, muito obrigado que você está aqui, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu falo muito obrigado, mas no fundo eu penso assim, ai dele não aceitar. Mas muito obrigado, realmente, é um prazer estar falando com você, te conhecer. Eu te conheço, isso é importante dizer, eu te conheço muito mais por aqui do que pessoalmente. Eu te vi uma vez pessoalmente só, pelo menos que eu me lembro, foi em Cuiabá, você paulista, eu paulista, morando em Salvador, te encontro em Cuiabá. E na ocasião, na época, eu em Cuiabá, eu não estava bem, eu tinha acabado de passar por um problema de saúde, e aí eu estava meio brocochô, meio morto, além de ter acabado de dar o curso também. E aí a gente nem acabou nem trocando muita ideia. Mas, cara, eu gosto de ser de graça, eu gosto da sua energia, eu gosto do jeito que a gente se comunica e o quanto a gente é parecido em muitas coisas. Então, assim, de verdade, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que a galera vai gostar muito de conhecer esse seu outro lado. Legal, Igão, obrigado aí. E vamos lá, que a gente puder aí ajudar e conversar e bater papo, tamo junto. Cara, eu sempre começo com essa pergunta, e aí com você não vai ser diferente. Porque, na verdade, eu acho que eu estou mais curioso para saber a sua resposta do que qualquer outro professor, porque você é um cara que fala muito a frase de que você não escolhe a educação física que te escolhe. Mas eu quero saber de você. Primeiro, assim, por que educação física? Por que você escolheu a educação física? Na verdade, assim, eu vou refazer a pergunta. Por que estava escrito lá Leonardo Lima, Educação Física no vestibular? Acho que essa pergunta é melhor. E quais foram as suas objeções? Quais foram, se existiu ou não alguma barreira com relação a fazer educação física na sua família? Me conta um pouco desse Leozinho com 17 anos aí fazendo vestibular. Legal, vamos lá. Primeiro, vamos pegar a gênese da história. Eu tive obesidade infantil, né? Então eu fui obeso e sofri, além de muito bullying, alguns comprometimentos metabólicos até 11, 12 anos. E o meu professor da escola, ele gerou um ambiente de muito bullying, o próprio professor de educação física escolar, né? E nesse momento, outro professor, que era um treinador de alto rendimento de triatlo, ele me viu chorando várias vezes saindo do colégio. E aí, uma certa vez, ele me abordou e perguntou por que eu chorava, né? E eu expliquei, falei, pô, eu sou gordo, as pessoas não me aceitam, não gostam de mim, o tio da educação física gera bullying comigo, manda tirar camiseta, me chama de baleia branca para os alunos, enfim. Ele falou, não, isso não pode acontecer. E aí ele quis conversar com a minha mãe. Quando ele foi conversar com a minha mãe, ele pediu autorização de pelo menos 3 vezes por semana me levar na cidade universitária para conhecer o esporte. E ele fez isso durante praticamente 1 ano, 2 anos. Me passava 4h45 da manhã na minha casa, porque o triatlo é um esporte muito diurno e de madrugada, né? Então, abria os portões da cidade universitária, que é a Universidade de São Paulo, e a gente treinava até 6h30, 6:45, depois ele me dava café da manhã e me deixava na porta da escola. E ali eu conheci o esporte, ali eu conheci o amor estendido de uma maneira involuntária, altruísta e sem nenhuma pretensão de ganhar algo em troca. E dali eu já comecei a entender a importância da vida, a importância do movimento, a importância de fazer parte de um todo e não ser uma parcela separada do todo. A minha caminhada depois
eu perdi meu pai muito cedo. Nessa época aí, de torno de 10, 11 anos, eu perdi meu pai. A minha mãe era desempregada e 4 filhos pequenos, né? O mais velho tinha 11, eu tinha 10, o outro tinha 8 e o menorzinho tinha 5. E minha mãe desempregada. E aí eu vi minha mãe numa sinuca de beco aí, né? Usando um termo mais paulistano aí. Eu não sei nem se é de beco ou é de bico, mas também não tenho questão. Sinuca de bico. Isso aí. Eu sou péssimo para essas coisas, mas tudo bem. E aí, a minha mãe, ela falou, eu preciso sustentar os meninos, senão a gente vai morrer de fome. E ela pegou uma receita de bolo de coxinha e ficou a madrugada inteira lá tentando aprender a fazer coxinha. Deu 6 horas da manhã, ela pegou uma caixinha de isopor e saiu para a rua vender coxinha. E ela sustentou a casa durante mais de 4 anos vendendo coxinha na rua, com uma caixa de isopor. E aquilo ali também já me marcou muito, né? Falei, caramba, né? Como as pessoas, ela têm, dependendo da situação, como a gente tem uma capacidade tremenda de se adaptar e enfrentar. E eu não fiz educação física como primeira opção. Meu sonho sempre foi fazer educação física. Só uma coisa, Léo, você está falando de que bairro de São Paulo, naquele momento, naquela época? Então, nós morávamos em Pinheiros. O meu pai, ele era advogado. Que é um bairro bom, né? Bom. Meu pai era advogado, então, teoricamente, nós tínhamos uma vida confortável, mesmo diante de muitas dificuldades. Meu pai morreu, ele não deixou nada, ele só deixou dívida e minha mãe desempregada. Então, foi mais ou menos nesse tempo aí, foi muito difícil. E a gente teve que se readaptar, estudar em colégio municipal, estadual, para mim não tem problema nenhum em relação a isso. E aí, eu queria fazer faculdade, né? Meu sonho sempre foi fazer faculdade. Mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então, eu acabei tendo uma bolsa aí e acabei fazendo filosofia e teologia. Então, eu fiz filosofia e teologia como uma bolsa de graduação. Então, eu estudei 7 anos, né? Foram 4 anos de filosofia e 2 anos e meio, quase 3 aí de teologia. Obviamente que não era para ser padre, mas eu tinha essas 2 áreas aí que hoje eu entendo por que ela faz parte do que eu chamo de vocação, né? E depois disso, falei, meu sonho é fazer educação física. E mesmo assim não tinha dinheiro. Eu fiz educação física e terminei, para você ter uma ideia, Igor, eu peguei uma faculdade cara em São Paulo, não consegui pagar, abandonei o curso, mudando para uma outra faculdade. Na outra faculdade, também não consegui pagar, e na terceira faculdade privada, eu consegui terminar o curso de educação física. E já terminei o curso de educação física já com uma idade que não era tão nova, né? Eu tinha mais de 26 anos, 25 anos, assim. É novo, mas também 26, 27 é bem diferente de 22, 21, saindo aí para o mercado. É que você tinha feito a filosofia e a teologia antes também, né? E aí a gente está falando de que momento que você decidiu e conseguiu entrar no curso de educação física? Em que ano foi isso? Putz, Igão, não lembro. Não? Não lembro. Eu não lembro. Eu sou péssimo para data, eu sou péssimo para qualquer coisa. E aí você terminou com... Mas aí você terminou com 25, 26 anos, ou não? Eu terminei com quase... A educação física eu terminei... Eu entrei na filosofia e teologia com 17. Então foram 6 anos e meio ali. Quando de uns 27 anos você terminou a educação física. Eu terminei com quase 28, por aí. Tá. 28. E aí, mas me diga uma coisa, cara. Quando você... Cara, eu vou ter que perguntar isso. Qual foi a frustração de não conseguir pagar a faculdade? Mas entenda por que eu estou te perguntando isso, cara. Porque eu trabalhei na coordenação de curso, né? Hoje eu trabalho na coordenação de pós-graduação, é muito diferente. Trabalhar na coordenação de curso é algo que a gente conversa muito sobre o sonho dos alunos. Então, o sonho do aluno, muitas vezes, cara, ele é interrompido e isso é muito ruim para a gente. Eu já tive aluno que chegou em mim e disse que precisava pagar a faculdade, para isso ele tinha que usar o corpo para isso. E eu juro que eu fui lá pedir desconto, e nesse caminho, para ir pedir desconto lá com ele, a minha vontade, eu só pensava assim, se ele não conseguir, eu vou pagar. Se ele não conseguir, eu vou pagar.
porque era um baita aluno bom. E isso é muito ruim. É muito ruim para o coordenador. E aí, mas agora eu gostaria de saber a sua posição. Como que foi? Você lembra da sensação de você parar e falar, não dá para eu pagar, eu vou ter que buscar outro lugar, eu vou ter que desistir do curso? Porque imagino que, como você disse, né, influenciado lá pelo professor que te levava para fazer triatlon, lá quando você tinha 10 anos, você decidiu, ou depois disso, você viu o quanto você queria fazer educação física e talvez ser esse mesmo professor para outras pessoas. Como que foi a sensação, velho? Foi péssimo, né? Foi muitas lágrimas, né? Minha mãe não tinha dinheiro nenhum, os meus irmãos, meu irmão mais velho também não tinha como ajudar. Eu nunca tive familiares próximos, né? Então, eu pedi ajuda também de desconto, mas as duas instituições privadas não me permitiram nem desconto e eu tentei ainda mostrar por A mais B que eu não estava omitindo na informação financeira, mas não deu certo. Mas eu consegui, eu fui indo e terminei. Numa instituição que não tem um grande peso acadêmico, né? Que era a Universidade Bandeirantes de São Paulo, chamada antiga Uniban, na Vila Guilherme. Eu era da geração... Vila Guilherme é zona leste de São Paulo, né, cara? Zona leste. Para as pessoas entenderem. Isso. Mas era onde a educação física tinha excelentes professores, né? Tinha, por exemplo, Cavinato, pessoas de referência naquela época. E eles davam aula lá. E eu fui muito bem recebido. O Alexandre Machado foi meu professor, para você ter uma ideia, o Lê foi meu professor na graduação, ele sabe dessa minha história. E assim eu fui construindo. Fui depois eleito o melhor professor, ou a melhor aluno da educação física no curso, né? De todos os cursos. Então, eu fui o orador de todas as turmas da educação física. E eu não pude perder tempo. Então, no último ano, eu já comecei a fazer pós-graduação. Na verdade, eu fiz 2 pós-graduações no último ano. E fisiologia e treinamento. Justamente porque eu falei, eu não posso esperar muito tempo, eu tenho que me capacitar cada vez mais para errar menos nas minhas condutas profissionais. Até porque eu tinha o CREF provisionado. O CREF provisionado, ele me dava autorização de exercer uma atuação na musculação, mas eu não queria isso mais, eu queria muito mais nessa caminhada. E aí acabei optando, eu fui e não me desvinculei do mercado de personal e preparação física durante muitos anos, e acabei fazendo, eu acho que foram 6 pós-graduações lato sensus, sequencialmente. Caramba! Foi sequencialmente. Porque eu tenho um tesão pela aula de lato sensu, que acho que você vai entender, que os alunos da pós-graduação lato sensu não entendem. Eu, quando ia assistir um módulo de uma disciplina, aquilo para mim, eu tinha que extrair o máximo. Porque eu olhava aquilo como um momento único, era um curso que eu estava aprendendo no final de semana. E eu anotava tudo, gravava, tirava dúvida, tomava café com o professor, almoçava com o professor. Eu explorava o máximo aquele momento. Até porque era uma vez por mês. Era uma vez por mês que eram esses encontros. Eu era aquele cara meio chato, pegava o conteúdo programático e estudava antes da aula. Então, a aula da pós era exatamente pós-graduação. Eu ia lá para tirar minhas dúvidas do conteúdo que eu estudei um mês antes. E eu fiz isso em todas as minhas disciplinas, Então, foi dali que eu falei, caramba, é muito bacana a área da educação física. Na verdade, ela é muito rica, ela é muito abrangente. E eu acabei fazendo, então, treinamento, aí depois eu fiz fisiologia, depois eu fiz biomecânica e avaliações, fiz biomecânica com o Paulo Marchetti, aí depois eu acabei fazendo grupos especiais aplicado ao treinamento, aí depois eu estudei musculação ou treinamento de força para o alto rendimento, e finalizei uma outra aí que é de gerontologia e personal trainer. Aí, quando eu terminei, eu falei, eu quero fazer mestrado. Eu quero fazer mestrado, que eu acho que é importante. Comecei a dar curso. E quem me abriu muitas portas de curso foi o Cauê, o Dilmar e o Luiz Domingues. Foram 3 pessoas muito importantes, né?
E eles... Espera aí, vamos segurar essa parte. Vamos voltar um pouquinho, porque até agora você me contou da sua trajetória acadêmica realmente, mas eu gostaria de saber em que momento desse processo aqui você parou e falou assim, poxa, gostaria de entender um pouco mais como funciona. E aí, e assim, se você participou de algum grupo de pesquisa, se participou de algum laboratório, em que momento foi isso? Quando foi o seu primeiro resumo em congresso que você apresentou? E aí me conta um pouco dessa experiência. Eu já contei um pouco da minha, que assim, o meu foi no Celafiscs, um resumo, um painel, e que eu tremi a base na hora que a Lilian Gobi veio me avaliar. E aí eu tremi mesmo. Deu um calor danado. E aí, assim, me conta um pouquinho sobre essa parte da ciência na sua vida antes do mestrado. Quando que ela entrou para você? Puxa, eu acho que, na verdade, a inquietação da pergunta do porquê sempre existiu, até pela base da área humana, da filosofia e da teologia. Eu sempre fui muito crítico. Na verdade, a leitura que eu tenho de artigo é um pouco diferente da leitura de artigo, da leitura que alguns autores e alguns leitores têm de artigo. Eu leio diferente artigo. Óbvio que eu olho a metodologia, a hora que eu analiso o ensaio, analiso o público avaliado, enfim. Puta, mas eu fico perguntando direto qual é a aplicação prática e por que foi investigado aquilo. E enquanto eu não tiver uma resposta minimamente plausível, o artigo ainda não teve uma capacidade de convencimento para mim. Por isso que artigo, para mim, não existe artigo bom ou artigo ruim. Eu preciso compreender o artigo, porque às vezes um artigo ele está sendo publicado numa revista de uma qualificação inferior, mas não significa que ele é ruim. Eu preciso entender o que aconteceu naquele artigo. E tem muito artigo que é publicado numa revista A1, de alto impacto internacional, mas você percebe que aquele artigo é muito pretensioso, é muito limitado, ele não permite uma visão. O que você pode fazer com isso aqui para mudar a vida do Joãozinho ali e da Maria que está enfrentando um problema como esse? É muito fora da realidade, é muito mais para o ambiente de pesquisa e dentro do laboratório. E aonde eu tive a vivência? Todas as minhas aulas de fisiologia, principalmente, eu entrava em discussões profundas com meus professores, né? Então, tipo Leandro Afonso, Cavinato, que hoje está no NAR. Eu batia papos assim, pós-aula, durante muito tempo. E quando eu fui vendo, eles me colocavam para ser monitores das aulas, dando aula para as outras turmas de reforço e tirando dúvidas, né? Então, eles terminavam as aulas dele e ele me deixava lá 50 minutos ainda com a turma, para tirar dúvidas dos conteúdos. Então, isso foi automático para mim, né? As minhas apresentações em iniciação científica, provavelmente, eu não sei se você fez pública ou fez privada a instituição de graduação. Pública. Você vai entender por quê. Porque quando você faz uma instituição estadual ou federal ou municipal, obrigatoriamente você tem um bom corpo, teoricamente, de iniciação científica, né? O estímulo é maior, né? Muito maior. A busca da ciência é muito maior. Numa instituição privada, isso não existe. Tá? É muito pouco, né? Quase não existe. É raro uma instituição, com exceção de São Judas, onde eu estou fazendo doutorado, que ela tem um incentivo muito forte à pesquisa e à iniciação na graduação. Então, eu acabei não tendo esse contato na graduação. Eu tive um contato mais indireto, que era eu dando aula, eu acompanhando os meus professores, muitas vezes, em seminário, em congresso, ele me dando a oportunidade para falar um pouco também sobre o olhar de um estudante de educação física, sobre um conteúdo denso, e ele me dava essa liberdade, muitos deles, né? Eu fui ter essa experiência de publicação no Lato Sensu, que é onde três TCCs, consegui convertê-los em artigos e foram publicados em revistas brasileiras, e dali eu pude receber um pouco de paulada, né? Falar, pô, tá errado isso, tá errado aquilo. Então foi mais ou menos assim. Aonde eu fui ter uma experiência real de ciência investigativa, de verdade, foi no mestrado. Eu acho que o mestrado, para mim, eu tive o Dr. Charles Lopes como orientador, e ali eu pude entender um pouco mais do que pensa a cabeça de um pesquisador, né?
e que o lado emoção é um pouco deixado de lado e o lado mais pragmático, cartesiano, acaba tomando a frente. E para mim foi difícil, né? Porque como eu tinha tenho uma base muito mais humanista e de reflexão dentro de uma área muito mecanicista e de resultados, né? Qualitativos ou até quantitativos, mas tem que ter o porquê das coisas, né? Eu falei, nossa, que tal é esse de tamanho de efeito que vocês estão falando aí? Como é que é esse negócio de intergrupo, variabilidade? E ali eu pude também ser muito confrontado. Até hoje é assim, né? Então, hoje eu costumo dizer que eu sou um aprendiz, eu não sou um pesquisador, eu sou um entusiasta. Eu faço pesquisa, mas eu não me considero, não por diminuir quem eu sou, não é isso. É que eu não tenho ainda uma autoridade, nenhuma capacidade intelectual para me julgar um pesquisador. Eu desenvolvo pesquisas. E dessas pesquisas, graças a Deus, a gente tem publicado aí algumas coisas bem legais, né? Mesmo diante desse tempo avançado, para alguns é pequeno o número de artigos que eu tenho, mas para mim é uma vitória, né? Então, hoje eu tenho, assim, mais de 32, agora estamos indo para 38 artigos aí, e alguns internacionais, alguns de baixo impacto, alguns de bom impacto, mas é feito com muito carinho, é feito com muita ética, é feito com muito compromisso com a educação física, e então é isso. Eu estou aprendendo a desenvolver pesquisa, estou aprendendo a ter uma análise um pouco mais crítica de ciência, evidência, e assim vai. No doutorado, então, eu estou me deslumbrando aqui, né? Porque aí você percebe que não sabe nada mesmo. Cara, eu comecei, para quem está só ouvindo a gente aí no Spotify, eu comecei a sorrir a hora que o Léo falou a questão do tem que ser mais pragmático, tem que ser menos emocional e tudo mais. Eu concordo discordando. Eu acho que a gente tem que ser completamente pragmático e nada emocional, a não ser por uma coisa: entender que todos aqueles números que você tem ali são indivíduos, não são só números, eles são indivíduos. Então a resposta precisa ser para aquele grupo de indivíduos e não para um grupo, um conjunto de números. Agora, a emoção ela não pode, porque a emoção tem relação com parcialidade, né? E o pesquisador é imparcial. E aí o sorriso, na verdade, foi pelo pragmatismo, porque eu também, Léo, assim como você, eu não me considero um pesquisador, longe de ser um cientista. Aliás, eu falo que o título Papo de Cientista, ele é um título até um pouco arrogante, sabe? Porque a gente não é cientista. A gente é produtor de conhecimento, talvez. Porque a gente consegue trazer o conhecimento de maneira mais prática possível. Nem todo artigo vai ser prático, mas todo artigo precisa responder uma pergunta, e de maneira imparcial, realmente, de maneira pragmática, de maneira mecanicista, de que isso é dessa forma porque precisa seguir esse protocolo e tudo mais. Isso é realmente produzir assim como você tem feito. E aí você trouxe uma outra coisa, cara, que é o que eu mais falo. Para quem tá ouvindo a gente e pensa, poxa, eu vou fazer o mestrado, e aí depois ainda tem que fazer o doutorado, e é um caminho muito longo. Sua vida também é longa, a gente espera que seja. Então aproveite ela. E eu digo mais, assim, para quem já terminou o mestrado e está ouvindo a gente, acho que é um público um pouco mais difícil, né? De ouvir, de estar aqui, a maioria das pessoas são estudantes ou recém-formadas, mas para você que já terminou o mestrado, isso eu disse, acho que para você, Léo, cara, não tem que fazer doutorado. Não tem conversa. Você tem que fazer doutorado. Pode ser ano que vem, pode ser esse ano, pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 10 anos. Mas você tem que fazer doutorado. Porque o doutorado ele é muito mais fácil do que o mestrado. E aí eu vou usar a sua fala. Você vira e diz, primeiro momento de pesquisa, que eu fui entender o que era pesquisa e tal, foi no mestrado. Presta atenção. Você começa a fazer mestrado virgem como pesquisador. Virgem. No máximo, você teve uma ou outra experiência. É óbvio que o mestrado é absurdamente mais difícil. Por quê? São só 2 anos, é uma coisa totalmente nova, uma coisa que você nunca fez, e controlar
entender a amostra, escrever. Nossa, sentar e fazer uma discussão são coisas muito, 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 muito difíceis. Para quem não tem não é hábito dela fazer aquilo, não faz parte do dia a dia. Agora, quando você passa 2 anos fazendo isso, imerso nisso, trabalhando nisso e tudo mais, o doutorado são 4 anos. O doutorado, e aí, obviamente, eu não sei, você vai me falar sobre isso, porque nesse seu projeto de vida eu faço parte. No doutorado, eu sempre recomendo que você faça os 4 anos. Ah, mas eu preciso fazer para terminar porque eu passei no concurso e aí eu preciso do doutorado. Aí é outra situação. Adianta tudo, corre e termina. Agora, se não, faz nos 4 anos, porque é uma maturidade que você tem nesse período absurda e que te proporciona uma escrita muito melhor, te proporciona uma visão de ciência muito melhor, te proporciona uma maturidade científica muito maior. Isso é maturidade científica, não tem a ver com idade realmente. Então, isso é muito legal, e é legal que as pessoas saibam disso, porque eu me sinto muito lisonjeado quando uma pessoa como você me chama e fala, professor, preciso conversar com você para você me ajudar num negócio aqui. E aí eu falo, caraca, velho, menino lá do interior de São Paulo, com 14 mil habitantes, hoje moro em Vitória, sou chamado para discutir sobre pesquisa com um dos caras que eu admiro. Isso não tem a ver com idade, isso tem a ver realmente com maturidade em pesquisa, de sentar, de falar, não, faz dessa forma, vamos tentar assim, tentar assim. E aí uma das coisas, para quem não sabe, eu tenho conversado com o Léo, eu não sei nem se a palavra é co-orientado, eu acho que é conversado realmente, estar junto com o Léo no doutorado dele. E as nossas conversas sempre foram essas, né? Pô, beleza, você vai fazer isso. Mas qual é a aplicação disso? A aplicação disso é que eu quero que esse negócio aqui, ele esteja dentro de uma clínica ou dentro de um hospital, para que se o cara chegar dessa forma, a gente intervenha assim, para que ele não morra. É isso. Então, o profissional de educação física não pode estar no hospital? Pode, tem que estar, já está regulamentado. Então, o profissional de educação física que vai fazer isso nesse cara que chegar desse jeito. Mas vamos fazer isso com pessoas assim, assim, assadas. Cara, está chovendo no molhado, vamos fazer isso com hipertenso severo. Então, a ideia é exatamente essa, responder porquês que tem uma aplicação prática absurda e que eu acho que o seu trabalho de doutorado vai ter. Eu acredito, assim, realmente que o seu trabalho de doutorado vai ter. E aí é a história, né? E aí o menino vira um cavalo na hora que discutem a questão de, não, mas faz dessa forma. Cara, não faz, porque não vai adiantar nada. Vai trabalhar lá com um público desse tamanhozinho aqui, que vai responder para 10 pessoas numa tese de doutorado? Não, cara. Tese de doutorado tem que responder para a população. Tem que responder que, pô, esse público aqui é isso. Quando se fala, obviamente, de um trabalho como o seu e não de um trabalho experimental, feito no laboratório. Né? A pesquisa ela é muito ampla, realmente estão trazendo especificamente para o seu. Mas, cara, e aí, em que momento, assim, que você virou, com 6 pós-graduação, imagino que realmente, eu nunca vi alguém que fez 6 pós-graduação, deve ter virado uma coisa na sua vida, assim, eu preciso ser professor. Então, você começou a dar palestra, em virtude da abertura do próprio Cauê, do Dilmar e tudo mais, e Luiz Guimarães, né? E do Luiz Guimarães. Luiz Domingues. Desculpa? Luiz Domingues. Luiz Domingues, isso. Do Luiz Domingues. Você começou a dar palestra. Isso surgiu por uma coisa sua, que você falou, pô, eu quero dar palestra, eu quero poder ensinar, eu tenho essa ânsia. Como que surgiu a ânsia de ser professor para você, cara? Não, na verdade, eu sempre fui. Eu costumo dizer que isso é essência. Ela transcende a formação de mestre ou pós-graduado, lato sensu. Eu sempre tive a paixão de ensinar, de compartilhar e de aprender. Sempre foi assim. Tanto é que eu fiz filosofia e teologia, e uma das disciplinas que eu mais tinha tesão, literalmente, era oratória e hermenêutica, né? E é a capacidade aí de interpretar, contextualizar o que você tem. E ali eu sempre gostei de falar.
ou individualmente, ou em público, essa capacidade de ver a possibilidade de mudar, né, as pessoas através de uma autorreflexão e de uma escolha. A educação, ela não obriga ninguém a escolher o caminho A ou o caminho B. Eu acho que o caminho da educação é o que permite você se olhar a si mesmo e ter uma autonomia, uma independência no direito livre que você tem das suas escolhas. O que você tem que ter é essa justiça. E quem é professor sabe disso. A gente quer que todos tenham essa mesma visão. Desde um morador de rua, como o presidente do Brasil, que seja, todos têm que ter uma análise crítica e assumir essa responsabilidade dessa decisão. Quer ser assertiva para aquele momento ou não. E ter uma análise aonde eu errei e como eu posso melhorar. Então, é isso. A educação, ela permite isso. Então, na educação física, eu acho que ela veio de uma transferência natural, de algo que eu já fazia. Tanto é que eu não tive dificuldade em dar uma aula para 2 pessoas ou para 1000 pessoas. Mas o mesmo temor eu tenho, né? O temor de não falar bobagem, de não decepcionar as pessoas com a minha incapacidade intelectual ou da minha insensibilidade do público que está ali. Hoje eu tenho receio de algumas expressões que nós usávamos há 5 anos atrás. Hoje as mesmas expressões talvez não seriam tão agradáveis em vários ouvidos. Então eu tenho que pesar um pouquinho mais para não trazer nenhum tipo de afastamento do que a gente está querendo levar para eles, né? Por não gerar um ambiente de empatia. Então é isso. O curso em si, depois, eu vou pegar a palavra do Tavico, né? Tavico é uma pessoa extremamente querida, que foi aí gerente pedagógico do Fitness Brasil e do IFSA Brasil durante muitos anos, né? Para nós, da educação física, é um dos maiores nomes que existe na parte de gestão pedagógica de um evento, de tamanha proporção internacional. E o Tavico, uma vez, ele conversou comigo, a primeira vez que ele me chamou para dar aula no Fitness Brasil. Ele falou, Léo, eu estou dando oportunidade para você começar a girar a roda, mas eu tenho convicção que essa roda nunca vai parar. Essa mesma oportunidade eu dei para muitas pessoas, mas muitas pessoas a roda parou. E sempre quando eu encontro o Tavico, eu falei, ei, Tavico, você lembra quando você falou aquilo lá, há 10 anos, né? Aí ele falou assim, claro que eu lembro, e graças a Deus que a roda continua girando. Eu falei, pô, que bom ouvir isso, porque esse é o meu objetivo, manter a roda girando, e não é cronológico, né? Tanto é que quando eu vejo, por exemplo, um professor, doutor Mauro Ghisellini, que foi fazer o doutorado dele com mais de 70 anos, né? Ele fez com 68, terminou com... Ele começou com 60 e... Ele está quase 70, se eu não me engano, mas ele começou depois de 65. E eu pude presenciar também que o próprio doutor Mauro Ghisellini, muitas pessoas da comunidade científica ridicularizaram o doutor Mauro Ghisellini. Por quê? Ah, mas ele já é um cara mais velho, ele pensa de uma geração antiga, e não percebe o pilar que é uma pessoa, um personagem, que ele é na história da educação física. Então, tem muito pesquisador e muito cientista que está muito mais preocupado com um artigo A1 numa revista internacional do que valorizar uma pessoa como essa. E ele é digno de ser valorizado. Então, tem muitas pessoas que a gente tem que lembrar. Então, são essas pessoas que, de fato, me inspiram. E eu quero continuar. Na verdade, assim, o doutorado, e você foi uma das pessoas que foi... Você e o Alexandre Machado. O Alexandre Machado que pegou no pé, vai fazer. E ele me ensinou o primeiro pré-projeto, há muito tempo atrás, e não foi aprovado. Falei, nossa, mas não é isso então, o negócio é mais sério, né? Aí eu procurei você, falei, Igor, puta, eu quero falar de um assunto tal, o que você acha? Aí você falou, puta, você quer estudar isso? Isso é demais. E aí você trouxe um monte de informação, e a minha cabeça falou, nossa, é muita coisa. Aí falou, Léo, eu estou fazendo meu pós-doc aí, eu estou com ideia do projeto tal, vê se isso não casa também com as ideias que você está atrelando. Eu falei, nossa, é isso. Então, beleza. Então, eu vou te mandar uns artigos. E eu lembro que você mandou os artigos que não coube no e-mail. Você falou, Léo, estou mandando aí zipado, porque é muita coisa. E quando eu abro aquilo ali, são mais de 100 artigos, né? Tudo sobre hipertensão. Eu falei, pois é, você tem 4 anos para ler. Leia e vai se atualizando com os artigos novos. Leia e vai se atualizando. Mas isso é muito legal você falar, sabe, Léo? Porque é realmente para as pessoas verem que, cara, eu tô com 13 anos de carreira, são
4 anos de doutor, 5 anos de doutor. 5 anos de doutor. Acho que esse mês, semana passada, devo ter defendido a tese lá em 2016. Foi em março, realmente. E eu estudo mais hoje. Eu estudo mais hoje do que eu estudava antes. Mas é muito mais. Não é só um pouco, não. É muito mais. E aí é exatamente isso, assim, de, quer estudar? Tá aqui. Tá aqui. Agora vai, se vira. Porque coisas é o que não falta. Mas desculpa te interromper, é só para trazer esse adendo para as pessoas entenderem que isso não vai acabar nunca, cara. Não vai acabar nunca. Então, se você não faz o que você ama, tu vai fazer meia boca. Meia boca. Eu acordo, e eu já disse isso em outro já, eu acordo e eu durmo na educação física. Esse quarto fechado aqui e é o dia inteiro no ralo, trabalhando. Sinto falta nesse momento da parte prática, né, de dar aula de personal, mas abri mão disso para realmente poder me concentrar nesse momento aqui, nesse momento de pandemia que a gente vive. Mas desculpa te atrapalhar, você estava falando da questão do doutorado, que eu te mandei os artigos e tudo mais. Não, eu acho que eu tenho que falar mesmo. E aí a gente veio com a ideia, né? O que estudar? Eu acho que essa é a pergunta que você queria também entrar, né? O que estudar no doutorado? E aí a gente falou, puta, eu acho que a população brasileira, ela está num processo linear de obesidade e que a hipertensão arterial, de fato, não é ela que mata, mas ela é o gatilho para várias morbidades aí, né? Várias. Falei, vamos estudar então hipertensão. Falei, quero estudar hipertensão. Acho que é um tema muito importante. A educação física não sabe como prescrever treinamento, nem de força, nem de endurance, nem de flexibilidade. Elas estão discutindo coisas que, na minha concepção, é muito trivial para o quanto que a educação física pode ofertar. Óbvio que isso aí tem muito também de experiência pessoal de cada um, mas, de fato, não me preocupa muito, Léo, agora sou eu falando, né? Se a pessoa corre com o pé mais aberto, o pé mais fechado, se ela corre ou se ela caminha. Eu quero saber o quanto que isso vai mudar a vida dela, o quanto vai trazer melhora de qualidade de vida. Ah, mas o sistema locomotor dela vai ser sobrecarregado. Falei, puta, mas isso aí também traz interpretações que a gente poderia levar em consideração. O que eu quero dizer? Quero dizer que, para mim, o manter-se atualizado e manter estudando, para o Leonardo Lima, não é mérito e nem demérito. É uma obrigatoriedade daqueles que entendem o real compromisso de missão e legado. É isso. Então, fazer doutorado nunca passou na minha cabeça por causa do título de doutor. Tanto que eu deixei isso bem claro na minha entrevista. E tem gente que não gostou. Falou, como? Você tem que entender que você vai ter que usar o título de doutor, você vai ter que falar que é na Universidade de São Judas, porque isso é importante para a instituição, é importante para o todo de pesquisa. Falei, concordo, mas não é algo que me leva a ter uma pretensão tamanha, de uma hierarquia, porque eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo muito pelo contrário. O cara que sabe mais, ele que vai ter que servir mais. E o cara que sabe mais é o que, literalmente, ele vai ter que ter muito mais capacidade de longanimidade. Porque se ele não tiver longanimidade, ele começa a dar patada em todo mundo, porque aí entra a pretensão, a arrogância, e aí a gente começa a perder o rumo do que é, de fato, fazer parte, né, da caminhada educacional. Cara, eu só ganhei uma coisa. Eu só ganhei uma coisa quando apareceu o DR antes do meu nome. Responsabilidade em cima daquilo que eu falo. É a única coisa que eu ganhei. Eu não ganhei mais nada. Porque, assim, não é o título de doutor que me faz ser mais do que alguém. Não é o título de doutor que me faz ser diferente de alguém. A única coisa que o título de doutor serviu para mim foi: agora, tudo que você fala, as pessoas vão dizer, ai, mas é um doutor falando. E isso é bom, mas é ruim também, viu? Porque se você falar um palavrão, as pessoas vão virar e falar assim, nossa, um doutor falando palavrão. Aí você fala, mas eu fiz doutorado em epidemiologia, não foi em educação, em ser cordial. Eu falo palavrão, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra. Eu me irrito, eu não durmo direito, eu tenho vida, embora pouca, mas eu tenho. Então,
eu acho que a única coisa que eu falo, cara, só me deu mais responsabilidade, e aí eu tô falando de um cara de 30 anos, né? E com 30 anos já nessa responsabilidade, eu entendo que, assim, por muitas vezes eu errei, por imaturidade, realmente, a imaturidade de vida. E a gente não falou disso, mas era uma coisa que eu queria falar de você. Você fala da faculdade quando você entrou lá com 20, você terminou com 27 anos, é bem diferente de terminar com 22 e tal. E, cara, eu não tenho nem um pouco de remorso da minha história, mas eu acho que eu errei muito por imaturidade. Não sei se eu erraria da mesma forma se eu tivesse começado a fazer a faculdade mais velho. Talvez eu erraria muito menos, assim, porque é muito menino você escolher a profissão que você vai ser com 17, 18 anos. E eu pequei muitas vezes por arrogância. E isso eu acho que a maturidade me trouxe, assim, a maturidade me trouxe muito menos essa questão de, nossa, o poder. Meu, o poder, na verdade, se é que existe, né, esse poder, ele só me deu mais responsabilidade, ele só me deu mais centro, ele só me deu mais vontade de poder ajudar os outros, de entender, de usar esse poder, não é poder, mas tudo bem, vocês estão me entendendo, usar esse poder para poder alcançar mais pessoas, e não para poder destruir pessoas, para mostrar que eu sou mais que as pessoas. Isso é bem forte, assim, sabe? Porque é o que você falou, muitas vezes as pessoas podem enfiar os pés pelas mãos. E quando eu brinco não, eu falo sério, que, poxa, quando você se forma de faculdade, você é só um formado. Ah, professor, mas eu não sou só um formado, porque eu sou o primeiro formado da minha família, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, parabéns, cara, olha a responsabilidade que você tem de levar o nome da sua família. Mas você é só um formado. Galgue ainda mais. Não pare, não pare, não pare. Porque hoje eu viro e falo, pô, eu sou doutor. Tá, mas eu sou só mais um doutor, cara. Se eu não fizer diferença na vida dos outros, eu serei só um cara bobo que tem o DR antes do nome e que nunca fez nada de diferente na vida de alguém, de que importa, sabe? Então, acho que essas reflexões, e já que eu estou falando com um filósofo, essas reflexões são importantes a gente fazer, né? Ah, com certeza. Eu acho que são essas reflexões que nos levam a nos confrontarmos e a analisar de uma maneira mais humana, né, o que está ao nosso redor aí. Então é isso. Hoje eu desenvolvo isso, tenho paixão pelo que eu faço. É o que você falou, não, é uma escolha, ninguém me obrigou a fazer isso. Então, é uma responsabilidade que eu tenho, que você tem, e que certamente isso vai, de alguma forma, repercutir na vida do outro. O que eu quero finalizar, para não também prolongar muito aí o tempo de vocês, que já está quase uma hora. Velho, a gente passa, fica tranquilo, tá de boa. Eu preciso almoçar também, viu? Eu também. Eu dou aula daqui meia hora. Nossa! Pois é. O que eu acho como de uma fala que eu poderia concluir? Que eu sei que é uma pergunta que você vai querer fazer e eu estou antecipando. Como eu me vejo daqui 10 anos, né? É uma pergunta que eu vejo que é uma praxe aí. Puta, eu quero continuar sendo importante na vida do próximo. Mas ser importante na vida do próximo é diferente da concepção que algumas pessoas enxergam. Ser importante, ela vem de um conceito de importar. Importar é trazer algo de fora, do exterior, para dentro. Então, quando a gente pega essa palavra importante, da gênese de uma cultura grega, ela significa trazer para dentro do peito. Trazer para dentro do peito o que é considerado, naquele momento, amigo. Por quê? Porque dentro da cultura grega, olha que doido, né? E aí vocês vão entender aonde eu estou querendo chegar com isso. O fato de você ter o mesmo sangue que o teu pai, que a tua mãe, não significa que a tua mãe e teu pai está dentro de você, faz parte da sua essência. Eles inspiram você. Por isso que você vê na evolução da história, a palavra amigo, ela foi se banalizando com o tempo. Porque a palavra amigo é muito forte.
Amigo é, de fato, trazer para dentro da tua essência, guardar dentro do teu coração, como diz aquela música, né? Amigo é para guardar do lado direito do peito. É bem isso. Então, o que, que eu quero ser? Eu quero ser importante na vida das pessoas. Eu não vou ser amigo de todos, até porque amigos são poucos, mas eu quero ser importante na vida de todos. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que é apaixonada pelo que eu faço, que eu reconheço os meus erros, mas eu também tenho muitos acertos, e que eu acredito piamente que a educação física ela é um caminho de vocação, de compromisso com algo que transcende a instituição, seja privada ou federal ou estadual. É um compromisso de um chamado. Isso daí é o que te leva a levantar às 5 horas da manhã, a sorrir, a dormir meia-noite, a perder madrugada, a estudar. Ninguém obriga. O vocacionado, ele tem prazer em fazer isso. Ele não é alienado da vida. Ele não é alienado. Ele sabe que a vida vai ter dificuldade, vai ter espinho, que muitos aí ganham menos de R$ 1.500 por mês sendo profissional de educação física, e ele sabe disso. E tem muitos aí que estão agora sem nenhuma condição financeira, mas ao mesmo tempo ele fala, eu não vou largar isso. Por quê? Porque é vocação. Nunca ninguém obrigou o Igor a largar o mestrado, a largar o doutorado. Por que ele está aí? Ele que veio de uma família também simples. O que levou ele a continuar? O que leva ele a continuar? Daí são coisas que não dá para explicar de uma maneira científica. É só quem vive sabe o que eu estou falando, né? Porque se eu fosse ouvir também os outros, nós já tínhamos largado faz tempo vários barcos da educação física e optado por outros caminhos, financeiramente falando. E eu não optei. Eu prefiro ficar ainda onde eu sei que eu vou ser importante. Resumindo, uma pergunta que sempre fazem. Léo, mas você pastoreou durante muitos anos, você cuidou de comunidade cristã, você deu pregações aí em vários cultos. O que mudou agora? Não mudou absolutamente nada. O púlpito, para mim, é a sala de aula e, na verdade, o jardim chamado Humanidade é o meu grande celeiro. Eu continuo ainda sendo um evangelista da educação física. Eu sou um cara que sou apaixonado pela minha vocação, porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade com algo muito maior que transcende o meu entendimento. E eu tenho que um dia prestar conta disso. E eu espero que, quando eu for prestar conta, eu receba que eu fui fiel no pouco que foi concedido. Eu espero isso. Eu espero. Então, é isso. A educação física, para mim, ela é algo que ela emana tudo que a gente faz. Então, para o Igor, para você que está me ouvindo aí, eu espero de verdade que uma luzinha tenha acendido no teu coração. Se não acendeu essa luzinha, esse despertar, puta, que bacana que esse cara está falando, provavelmente ainda você não se reencontrou. Pode ser que você se reencontre daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou nunca se reencontre. O que eu diria para você? Se você não se completa nesse teu chamado, existem outros caminhos, mas não fique na educação física, porque você vai viver eternamente frustrado. E a gente percebe que a frustração, a primeira coisa que a gente faz é ficar julgando, condenando os outros. E não vale a pena, né? Não vale a pena. Então é isso. Você acha que tem muito daquele seu professor, quando você tinha 10 anos, que te levou para as raias da USP lá, você acha que tem muito do seu professor em você nesse momento, de querer não pegar o cara gordinho que está chorando, mas de poder pegar aquele cara que não sabe bem em que caminho que ele seguir e você catar ele assim pelos braços e falar, vem comigo? Você acha que tem muito disso? Com certeza. São essas experiências que nos levam a amadurecer, né? E assim como também o mesmo professor que me fez bullying na época de colégio, depois de 20 anos eu reencontrei ele numa escada da Vila Madalena. E eu pude conversar com ele durante meia hora. E ali eu pude entender o poder da graça ofertando o perdão e o recomeçar. Porque esse professor já mais velhinho, porque quando eu encontrei estava com mais de 70 anos, e eu contei a minha história, ele chorou muito. E a única coisa que ele pediu foi perdão. Fala, pô, Léo, mas será que ele perdoou? Ele se reencontrou.
E não Pode importa. ter demorado 50 anos, ele se reencontrou e ele falou, puta, agora eu entendi o que é ser professor. E eu falei, então, o senhor também me ensinou o que é ser professor e o que não é ser professor. Então, eu te louvo por isso. E aí depois a gente foi tomar um café na padaria aí, e a gente começou a falar de outras coisas, e foi enterrado, aquela história acabou. Mas você vê como a vida, ela dá voltas, né? Ela nos dá essa oportunidade. Por isso que eu falo, cada um tem o teu momento, cada um tem a tua intervenção de uma parcela chamada tempo diante de uma eternidade que as coisas podem acontecer. Alguns Cara, chamam isso de invisibilidade, eu chamo de milagre, eu chamo de oportunidade, a gente tem que estar atento a isso. cara, mas eu acho que você tocou num ponto aí muito legal, assim, sabe? É, eu já fui um cara que muitas vezes falou assim: eu vou fazer isso para você para te provar que eu posso. E eu vi que isso é tão ruim ter no coração, que o melhor de você ter no coração não é você chegar nesse professor que falou besteira para você é, e, e fazer e construir uma vida baseado em não, eu vou mostrar para ele que ele era um cara ruim, que ele era um cara babaca, não sei o quê. Acho que a sua vida tem que ser mostrada aqui. Poxa, eu vou pegar esse professor que me ensinou o que é acolhimento, o que é tratar bem uma criança e tudo mais, e eu vou ser igual a ele. Eu não vou nem pensar no cara que me fez mal. Eu vou me espelhar no cara que me fez bem. Eu acho que acho que essa é a missão, assim, porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas elas cultuam tanto ódio que eu tenho certeza que qualquer vídeo que eu colocar, que você colocar, que escrever alguma coisa de veja essa treta, vai dar muito mais view do que descubra o amor no coração do Leonardo Lima. Com certeza, sabe? Mas eu acho que esse culto ao ressentimento, ao ódio, só faz mal para a gente, não faz mal para mais ninguém. Não vale a pena você desenhar sua vida para mostrar para alguém que você é capaz. Eu acho que se essa pessoa não for você, não vale a pena. Acho que a única coisa que você tem que fazer é mostrar para você o quanto você é capaz. Eu acho que quando a gente começa a pensar assim, a gente vive mais leve, né? E a gente vive com o coração puro e tentando ser melhor a cada dia por nós mesmos e não ser melhor que o outro. Eu sou absurdamente competitivo, Léo. Eu acho que eu já te falei isso, ou talvez você saiba isso por outra coisa. Mas eu sou um cara competitivo que torço demais para os meus. Porque eu sei que se os meus se derem bem, eu vou competir com eles e eu vou ser melhor. Então, eu torço demais para os meus. Então, por isso mesmo que os meus eu quero trazer para perto. Assim como você foi um dos caras que eu chamei para estar aqui, que quando surgiu a oportunidade de dar aula na Valorize, tá lá, vamos dar aula, vamos junto. Eu quero estar com os meus, eu quero crescer junto. Não é uma competição não, eu não vou chamar esse cara porque esse cara é meu concorrente. Velho, se esse cara for meu concorrente, é ele que eu quero ter perto. Agora, com quem eu percebo que não tem essa visão, e eu conheço alguns caras na nossa área que são assim, eu só me afasto e deixo ele crescer sozinho. Não desejo nenhum tipo de mal, sabe? Eu só me afasto e deixo ele crescer sozinho. E espero e entendo, na verdade, que se ele crescer, indiretamente eu vou crescer também. E não o contrário, não, nossa, eu não vou chamar ele porque eu dou visibilidade para ele e aí eu perco os clientes. Ah, cara, é um jeito tão, né? E isso não é na educação física, viu, pessoal? Isso é da natureza humana. Infelizmente, da natureza humana, isso acontece com muita gente. Cara, eu quero terminar a nosso assunto com uma última pergunta que eu tenho feito para alguns e não tenho feito para outros. Você meio que respondeu já, mas assim, de maneira sucinta. Leonardo Lima, daqui 70 anos, morre. O que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide? Porque ele viveu intensamente o teu legado. Isso. Massa. E eu espero isso. Ele viveu intensamente o seu legado. Se tiver isso, estou satisfeito. Que massa, velho. Que massa. Que massa. Léo, muito obrigado, parceiro.
Muito obrigado mesmo por aceitar esse convite, essa conversa. Para você que está assistindo a gente, eu não sei que hora você está assistindo, mas a gente aqui é meio de meio, tá os dois morrendo de fome. E acho que a conversa flui muito bem. E, cara, eu não sabia, isso é muito legal, eu não sabia que você era filósofo, que você tinha curso de teologia. Isso me faz conhecer você ainda mais, me faz entender muita coisa e principalmente entender o quanto você é esse cara boa praça, esse cara mais calmo, que entende as minhas loucuras. Eu gosto mesmo de estar perto de gente assim, porque eu sou muito maluco, eu sou pilhado. E aí é bom estar perto de pessoas calmas que não deixam eu ficar insano. Então, cara, muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado pelo seu contato, muito obrigado por conversar com a gente, conversar com as pessoas que estão inscritas aqui, que me seguem, que te seguem. É sempre um prazer te ouvir e te conhecer um pouco mais. E espero que esse nosso trabalho junto aí dure por muitos e muitos anos e que daqui 10 anos ainda esteja acontecendo. Legal, obrigado, Igor. Deus abençoe a todos aí. Foi uma honra, um prazer enorme me abrir um pouquinho para vocês. Conta comigo sempre aí na caminhada. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima semana. Tchau, tchau.